Bendito seja o Filho de Deus e nós outra vez estamos aqui para continuarmos ministrando a palavra de Deus. A palavra de Deus. Boa noite, queridos irmãos, manos e manas, irmãs e irmãos, camaradas e camaradas, sisters e brothers. Tomar o segundo café do dia. O golo que matou quem? O Pelé. E o Papa da Roma. O deprimido Papa. Simão. Um golo, o Papa baicou, como se diz na gíria angolana. Tombou. Agora vai tombar um governo na terra. Olha aqui, vou tomar esse golo e vai tombar um barco. E vou vos perguntar, lembra-se do meu cofre? O barco virou. Há um barco que estava para virar. Só que os militares se esforçaram, expulsaram os aventureiros, capturaram até. Aqueles são semelhantes àqueles aí do Congo. Tem mesmo aventureiros, hein? Não, aqueles são crianças. Eram só 8 pessoas, né? Não. Foi assim. Segundo a informação, 8 militares conseguiram entrar na televisão e proclamaram o golpe de Estado, dissolveram o governo, não sei quem. Veja só, 8 homens. A mesma aventura do que, como é que chamou aquele do Congo? O nome dele é Malanga. É Malanga, né? Até vale a pena esses aqui, pá. Não fizeram tiro, só usaram a TPA. TPA não, a TV. Agora Malanga mataram mesmo, mataram alguns. Deram tiro, dispararam, executaram os guardas que estavam na casa, não sei se é de quem. Malanga é o mais aventureiro. Sabe o que ele tinha feito, Malanga? Recrutou tantos homens, sem arma, lhes meteu só para fazer barulho. Lhes deu fardamento, camisa de fardamento, calças para fazer um verbo encher. Sacrificou aqueles rapazes. E segundo eles, teriam vindo para o quê? Para um contrato de trabalho. Foram levados sem saber onde iriam. Eles meteram na linha da frente como escudo. Muitos deles morreram e outros foram capturados e condenados à pena de morte. Esses ainda não lhes executaram, né? Agora você veja esses aqui do Guém do Benin. 8 homens entraram na televisão e declararam mudança do Guém, do regime. O que que eles queriam? Esses queriam usar o povo. Queria que o povo se apercebesse, saísse na rua e fizesse tumulto e não sei quem. Mas foram capturados com urgência. Grandes aventureiros. Eu disse que quando tomar o cofre, há um barco que vai virar. O barco virou, o barco virou. Por causa de Elias, Elias virou, o barco virou. Eu vi as mamãs aí, as donas, as obreiras, que ficam aí à frente a cantar, eu não apanhei nada. Eles acrescentavam algo. Eu só sei o barco virou, só acabou.
O barco virou, virou. É isso que eu sei. E repetir: o barco virou, virou. Graças a Deus. Noite boa. Foi por causa de Elias o barco virou. As controvérsias do pastor Chris arrivé a Sassant. Isso é inglês, né? Arrivé. Parti em Charlotte, like a King, vídeo belo. Vocês viram os vídeos daqui do aventureiro, dos dois aventureiros aí? Vi aí no grupo dos ministros. Hã? Não é brincadeira, não. Os dois aventureiros fizeram uma palhaçada. Ah, Jeremias. Estão desesperados, né? Como diz o Loi, né, Sola? Os dois Ndandarice são dois pacatos. Os Ndandarice. Os pacatos cidadãos. Fizeram uma palhaçada. Ah, um fez o papel de Jesus, o outro do quem? Do Pai. E o povo também a gritar, a aplaudir, a gritar: Jesus, Jesus, Jesus. Vale a pena a montanha russa, pá. É um monte falso, mas é uma fortaleza. Eu não sabia que a montanha russa era um boneco. Eu pensava que era um monte que está lá na Rússia. E que chamam de montanha russa. Quando eu percebi que aquilo era um carrossel, um brinquedo, não acreditei. Até no espírito. Aquilo tem mesmo aquele formato. É incrível. Quantos estão lá aí para ir morrer? Estão a pensar que estão aí brincar. Hã? A fortaleza da Rússia está naquele brinquedo aí. No rima. Não acerta ir aí. Milão, esqueci a data. Ele falou ontem aí. Mas eu acho que ainda tem 2 semanas aqui. Eu acho. Ah, Cassandra gostava de andar na montanha russa. Então já foste na Rússia. Graças a Deus.
Ok. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Liguem já os TikTok. Vamos começar agora a nossa reunião. São 22 horas e mais 22 minutos. Tempo de Angola. Hoje estão ligados os TikToks. Tik. Maranata, Maranata. Grande é o Senhor, digno de honras e glórias e poder e domínio, majestade e louvor. Eu quero falar do ministério do Espírito Santo. Não, tá errado. Cacuia. Aí você escreveu cacuia. Não é cacuia não. Cacuia. Ei. Caqui. Maria Domingas, como é que é? Cacuia. Ok, cacuia. Sim, tá certo. Cuia. Agora você é cuia, cacuia. Não é cacuia, não. Cátia de Sons também erraste. Não é tio. Q. Só os dois é que conhecem esse bairro. Quem conhece esse bairro Cacuia? Alcina Clara. Não, não é Cachuia. Não, não entra quem? O H, a O, T, C, T, C, H, não. Se seria Cachuia. Cacuia. Feliciano. Escreveu bem. Natural esse é o bairro dele. Ah, a dona do bairro escreveu Cacuia. Sola não aguentou. Cacuia. O barco virou. Amém. Fala aí, Isabel. Ouvi que houve um pânico aí no Winch. Há 3 domingos atrás. Mas eu acho que também não houve pânico nenhum. Algumas pessoas é que ouviram essa notícia e que ficaram. Quero conversar com a Isabel. Confirma. Há uma pregação que eu falei por causa da igreja do Bungo. E eu mandei recado aí a todos eles. Disse, vocês estão a brincar comigo, né? Então, sei lá se aquele é um portal ou um aventureiro aí também. Quem só conhece ele, que dá as notícias e também está nos grupos do WhatsApp da igreja. E ele, a vida dele é acompanhar tudo que eu prego para ele atacar. Porque é pentecostal, né? Ou solo. Um aventureiro aí do Ige. Então ele viu aquela matéria que eu num domingo falei que vocês estão a brincar comigo e tal, e cozido assado. Eu disse o que eu vou vos fazer. E ele me mandaram essa notícia aí. Falou, alô, governo provincial. Aí pentecostal. Ele não sabe o que eu fiz com seus pastores. Hoje mesmo recebi uma mensagem no WhatsApp que diz assim: fui no óbito, no cemitério enterrar alguém aí no cemitério do Benfica. Tô acabado de sair. Meu pai, todos os dias ou semanas elas estão a morrer padres, estão a ser enterrados padres e pastores e também comandantes, quer da polícia como das FAO, altos comandantes, brigadeiros, generais, coronéis, comissários. E ele me disse assim, perguntou a um coveiro, por que as campas dos militares estão identificadas? O óbito dos militares
dos comandantes estão identificados, mas dos padres, duas pessoas, assim, o pastor, padre mais que ele falou, dos padres, sem nenhuma identificação, assim, parece que um cidadão que foi encontrado na casa mortuária ou na rua abandonado, os parentes não apareceram, aparecem duas pessoas ou três e vão lhe enterrar e disse, "Oh, por que ele disse, não, eu também não sei, mas uma coisa eu sei. O coveiro disse, eu não sei, mas a informação que nós temos que tem ordens para não mostrar que os padres estão a ser enterrados ou que estão a morrer. Então os padres vêm lhes enterrar dissimuladamente, camufladamente, de 5, de 6 pessoas, sem nenhuma identificação. Não vão lá com aquela indumentária para fazer missa, não sei o quê. Não. Quer dizer que tudo se faz na igreja. Isso ele não falou, que eu pude entender que lá já não fazem nada e vão todos discretos. Eles também assustaram. Viram que os padres estão a ser enterrados, mas sem aquele habitual que você já sabe. Quem já foi católico sabe. Aquele charme, aquele, aquele barulho. Ele disse que receberam ordem para os padres serem enterrados discretamente. O coveiro falou isso. E ele falou, meu pai, o que estás a fazer na terra? Olha o terror. Eles não querem que o Elias saiba. Aí é? Você está pensando que eu preciso saber? Eu estava a conversar agora com a minha irmã, mãe do Mário Barjona, do Simão Toco. Quando terminei a live do Facebook, eu lhe falei, Inhena Maza, Milonga. Olha o que eu falei. Afonso Nunes, Inhena Maza. Ele, quando eu falo isso, ele não faz mais nada, não fala nada, nem comenta, nem pergunta, só fala, eu disse, Helena, mano, eu disse, Inhena Maza. Ainda acrescentei, Bio! Inside a tia. Bui. Ele deu. Aí eu falei, me ouve bem. E estou a avisar. O dia que morrer, não vai. Só vão te matar. Eles já estão assinalando, eles sabem. Que você é minha irmã. Andam te bajular. Porque eles sabem que está tudo bem. Eu falei, a Sony foi. Não digo atacada. Foi afrontada na rua. Então a Sony estava saindo no lugar, a subir no carro. Alguém veio lhe seguir. E bateu assim. Sony lhe ignorou, ele insistiu, então baixou o vidro. E ele disse assim, ex-apóstolo do suposto Elias, a ex-esposa do suposto Elias. E Sony ficou chateado. O quê? Suposto Elias? Elias verdadeiro. Estás a brincar, né? Avisa lá o teu marido para não se meter na vida do Afonso Nunes, ok? Toda hora atacar o homem. Né? Aquele é um leão. Afonso não vai lhe matar. E a Sony falou, disse assim, se ele fosse leão, já responderia o meu marido. Mas ele anda em silêncio, porque não é leão. O leão é aquele que fala e ninguém lhe responde. Um medroso daquele vai ser leão como? Ele está doente. Quer dizer, no fundo veio dar notícia. Veja só, veio falar da sua derrota, mas antes mostrou arrogância. Ele é homem mesmo, é homem mesmo. O que é que vamos lá fazer? É homem mesmo. Tem que ficar doente. O homem, o corpo fica doente. Nesse momento está muito mal na Espanha. Mas ele é que tem sangue. Tem que ficar muito doente. E a Sônia disse, então você vai subir comigo no Carmelo, ok? Ele não sabia. Eu disse, olha, você está a falar que o meu marido... E diz assim, avisa ele não é Elias. O libertador é o Afonso Nunes. Então a Sônia disse, se na verdade o teu líder, o teu pastor é o libertador, e não é o meu marido, então um desses dois vai morrer. Assustar? Não pode fazer isso. Então você está dizendo que ele é um leão? Não, disse. A Sônia falou, está falado, está, Carmelo. E quando isso acontecer, depois você tem que se lembrar disso. Sônia arrancou. Então eu avisei a minha irmã. O dia que você ouvir que Afonso Nunes morreu, não vai lá.
Ficou em silêncio. Eu disse, vão te bater. Eles vão dizer, tá aí a irmã dele. Vão te... Cuidado, fica em casa. Olha, fugiu já para arranjar outra convite. Eu disse, eu vou te ajudar. Tá bom, vamos tratar agora do casamento do teu filho. É, sim, mano. Eu disse, meu filho. Ainda falei, enxerga-te, meu, kiu, pua, lá. Assim, foi falar no marido dele. Você vai dizer, olha o que ele me falou. Se seu marido fez assim, teta moana yandi. Ainda lhe falei, a tu queria loba uau. Teta yandi moana yandi como cocole. Hena com perseguir lá de coaco. Perseguir a Suzana. Enxerga-te, bio! Mondalo. Perseguir Francisco. Enxerga-te, bio! Agora, Afonso Nunes. Mondalo. Eles vão dizer assim, esse homem quando ele te põe na boca, estás mal. Por isso a mãe da Cizé veio reivindicar o quem? O varão dele. Você perseguiu o outro até a morte, você não vai morrer. Eles mesmo sabem. Eles já sabem. Quando você vê esse homem está sempre a falar de alguém, acabou com ele. Tem dias contar. É muito forte. Olha, tá vendo aquele sorrir que te deixa você com uma má disposição? Esse aí ri tanto que a minha alma te doeu. Não é tristeza, não. Ah, do cemitério. Não, estava a falar do quem? Do miúdo do Luís. Do Luís. Então, ele pegou essa matéria, lançou já. Só que aquela matéria, aquele meu filho tinham apagado. Não adianta. Já resolvemos esse problema também. Já recebi uma informação que toda vez que eu não sei o que, mas eu não sei, mas pronto, fica assim. Que a plataforma ameaça, ou você próprio tira, ou nós vamos tirar. Eu falei, ninguém tira mais, eles é que têm que tirar. Ok? Então, ele também noticiou, olha, apagaram o vídeo, não sei com qual motivo, se a plataforma que apagou, ou houve denúncias e apagaram, ou eles próprios é que apagaram, e ele noticia e dá um alô ao governo provincial. Alô, aí o governo provincial. Olha o líder, nem falou meu nome, o líder da Igreja Salvação de Todas as Nações falou isso e aquilo. Então, mas como isso no Facebook, sei lá se é no Facebook, WhatsApp, ou outro aplicativo, como é que se chama aí? Além do Facebook. Então, alguém, foi no Facebook. Alguém mandou para o meu sobrinho, o amigo dele. Olha isso aí. E o meu sobrinho disse, você está me mandando aquilo que eu acompanhei. Eu acompanhei a reunião, ok? Ele me manda isso aí. Só que o meu irmão, o meu sobrinho também manda para mim. Fala comigo, me manda para mim. Aquele miúdo ele pensou que ia incitar o governo provincial que é para tomar medidas. Ele não sabe que nem o governo central está em condições de me tomar medida. E o aventureiro, com o olho dele pentecostal, hoje confirmei que é pentecostal. Ele não sabe o que está acontecendo com os pentecostais. Ele não sabe com os seus pastores. Ele não sabe. Ele é um inocente. Coitado do ignorante. Ele até devia se envergonhar, porque incitou, alô, governo provincial, olha,
não houve resposta, nem reação, nem nada. E ele agora deveria se envergonhar, devia dizer, oh, ele fez isso como que diz, não, apagaram, isso não vai ficar em nada. Ele coloca a matéria e incita o tal governo provincial. E o governo provincial, na pessoa dos seus líderes, responderam assim. Todos respondem assim. Todos. Tá pensando que eu sou burro? Eu não sou burro, não. Os burros são aqueles que estão a meter a mão no fogo e estão a perecer. Os espertos, eles fogem fogo. E o silêncio, esta arma para viver um pouco de tempo. Eu quero falar hoje do ministério do Espírito Santo, na qual vocês se encontram hoje. A diferença entre o ministério da morte, da condenação e o ministério do Espírito Santo. Na verdade, já falei essa mensagem no Facebook. Eu expliquei para você que não estava. Quem que não estava? Quem não ouviu a mensagem do Facebook? Quem? Ei, foi muito forte. É assim, a mensagem não foi preparada e também não preparo mensagem. Foi achada mesmo aqui ou foi encontrada aqui através de uma mensagem, de um testemunho que o Gaspar nos mandou aí, que veio do Congo. Uma irmã do Congo, da RDC, e esse irmã, todos lá estão agora a tirar as minhas fotos que é para usarem, colar nas suas casas. E foi no cyber, sei lá como é que se chama lá, como nós aqui chamamos cyber. E foi rejeitado. E foi chutado que aquela fotografia não passaria aí para não estragar as máquinas deles. Mas ela insistiu, foi lá, que horas? 15 horas, né? Gaspar, chegou lá 15 horas, até 18 horas são assim que lhe deram, lhe tiraram as fotos. Das 15, ficou 3 horas à espera. Segundo o Gaspar, o termo que o Gaspar usou Razak Amad. E lhe atiraram as fotos, chateados, né? Parece que eu estava lá. Ah, mas quando disse que lhe atiraram as fotos, significa que estavam chateados. Lhe atiraram, não lhe entregaram, lhe atiraram e falaram, vai, e não volta mais aqui. E lhe deram um ultimato, vai e não volta mais aqui. Com essas fotos. E outras falam, fica a primeira e a última vez, não queremos te ver mais aqui. Ouviu? Então, eu ri. E eu depois falei assim, mas como a fotografia de um homem cria tanto terror na Terra? E isso não é um caso isolado. Aqui mesmo na terra dos Camões e outras nações, tem vários relatos semelhantes a esse. Não somente nos cybers, nas máquinas, nas lojas, há pessoas que estão, as pessoas portam, o dono não diz que vai embora, não, mas quero que não, sai, vai embora. Por causa do terror do rosto do homem, que nós chamamos de mata-bruxo. E eu disse, mas como assim fotografia de um homem criar tanto terror na Terra? É uma foto, é um papel, é uma foto igual a foto do quem? Do presidente, do falso profeta, não sei quem, do ministro, do camponês isolado, do andandarice, do rico, pobre. É igualzinho, é uma foto. Mas o que é que tem na fotografia para criar tanto terror? Então o problema não está na foto. O problema está no homem. Ok? Mas o que é que o homem tem? É isso que eu vou explicar hoje. A miúdo expliquei o porquê isso. Esse poder. Mas como é que esse poder é tão grande? Esse poder que faz estremecer até governos. E a miúdo nós fomos até o Egito e fomos buscar o testemunho, a experiência amarga que um adolescente passou no Egito, só por causa de uma fotografia do homem no telefone. O sistema o quê? Como é que é?
Os serviços secretos do Egito entraram em ação, tiveram que recolher e romperam inclusive a janela para entrar no quarto do rapaz e foram lá vasculhar porque alguém teria traído que ele tinha uma fotografia do homem mais odiado, perigoso, sei lá, detestado no mundo. Levaram o telefone, levaram as fotos, mas se enganaram. Uma foto ficou. Porque as fotos estavam, para além do que estava no telefone, tinha também cartazes de evangelização. Na mala, levaram alguns, esqueceram lá um. O rapaz, quando foi ver, encontrou lá uma foto. E guardou bem. Mas as palavras que lhe falaram, você não sabia que este homem é um homem, qual é o termo? Procurado não, perigoso, né? É um altamente perigoso. Como é que você está a guardar fotografias de um altamente perigoso? O rapaz deu a sua justificação, não sei o quê, que não tinha nada a ver, que senão a mãe dele e tal, não sei o quê, também não sabia, não sei o quê. O telefone desmontaram peça a peça, apagaram as fotografias, voltaram a montar peça a peça, o telefone avariou, depois lhe anunciaram que o telefone não estava trabalhando, mas que iam consertar, consertaram e lhe deram o telefone. E na retirada lhe avisaram. Os serviços da inteligência do Egito estavam atrás dele. Estava a monitorar, quer dizer, ameaça. Em outras palavras, se voltares a colocar a fotografia desse homem, desta vez vai ser perigoso para ti, ou pior para ti. Ameaçaram o rapaz. E um adolescente. Casos semelhantes como esse, como o que aconteceu no Caim. Não, no Marrocos não foi fotografia, foi o áudio da oração do homem, o Awene. Ouvimos aí em Timor-Leste, casos nos cyberbs que estão a rejeitar a minha foto. Hein? Quando você lhes mostra, te mandam voltar. Os chineses aqui já não estão a aceitar. Quando você vai olhar assim, não, na minha loja não. Vai te falar, vai naquele lado aí. Não, mas não sei o que. Não, vai aí. Quando você insistir, fica chateado. Sai daqui, vai embora. E eu até, para fazer rir as pessoas, disse, como assim um langa? Semelhante ao chinês rejeitar dinheiro. Langa vai te rejeitar dinheiro. Chinês, mas estão a rejeitar. E por que esse terror? Isso não se aplica somente, está se aplicar na fotografia, em tudo que sai da minha boca. Eu vou te dar um exemplo. Se eu tomo essa chávena e eu te entrego com ele, ou se eu distribuir chávenas na igreja, nunca vou fazer isso. Para quê? Se eu distribuir chávena na igreja e dizer, aonde tiver essa chávena, não há bruxo, não há demônio que passa. Você andar com essa chávena, vai ver terror. Então o problema não está no meu rosto. O problema não está no decreto, nas palavras que vocês falam. A solução então, o segredo. O problema não. O segredo está no homem que manda. É isso. Pedro teria descobrido esse segredo. Sobre a tua palavra eu lançarei. O segredo não estava em ser pescador périto, mas estava naquele que mandou e obedecer o que ele mandou. Assim como na Maria também, né? O segredo estava em os serventes obedecerem o que Jesus ia mandar. Por isso ele lhes falou, fazem o que ele vos mandar. E eles fizeram. Se inventasse, não haveria milagre. Fizeram conforme Jesus lhes mandou e houve milagre. Isso só acontece quando alguém tem um reino. Quando alguém tem um reino, não é alguém entrou no reino. Há diferença entre as pessoas entrarem no reino e possuírem o reino e a pessoa, não as pessoas, e a pessoa trazer o reino, entregar ao povo. Há diferença. Há diferença daquilo que Jesus falou. Desde os dias de João Batista até hoje se faz violência no reino dos céus. E aqueles que se esforçarem vão se apoderar dele. Não, esse aqui é o reino que já existe. E alguém se apoderar desse reino. Tomar esse reino para si. Já existe. E o mais difícil não é as pessoas se apoderarem do reino. É trazer o reino. E o reino do céu, trazer do céu para a terra.
Hã? É o mais difícil. E isso não é missão, não é serviço de qualquer um. Não é vocação dos humanos. É vocação do céu. Do céu sai a justiça de Deus para vir estabelecer o seu reino. Do céu desce alguém para vir desviar as impiedades de Jacó. Dos céus vem o libertador. Dos céus vem o ensinador da justiça. Dos céus, ouviram? E não pense que quando ele vier, ele traz o reino. Quando Jesus esteve na terra, não tinha reino nenhum. O reino é o resultado de uma vitória. Porque quando Jesus se manifestou, nasceu no meio do reino das trevas. E há 100%. O sol brilhava para as trevas. O sol negro dominava o mundo todo. A plenitude do reino de Satanás. Por isso a própria Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Agora, nasce aquele que viria estabelecer o reino. E como isso poderia acontecer? Lutar com as forças das trevas e vencê-los. E assim implementar o seu reino. E o reino está dividido em 3 casas. A primeira casa, a segunda e a terceira. E a primeira casa também tem a sua glória. A segunda item e a terceira item. E uma glória é diferente da outra. Nunca é a mesma. A primeira é inferior à segunda e a segunda é inferior à terceira. Quanto maior é a glória que se manifesta na terra, maior é o impacto do poder e manifestações, tudo isso. Mais almas se salvarão. Quanto maior é o poder ou a glória que se manifestou. E para que se manifeste uma maior glória, precisa-se construir não somente uma ou duas ou 3. Aí está. Vocês já entenderam isso? E eu disse que eu estou a explicar isso para vocês irem explicar às pessoas. Porque as pessoas estão espantadas. Os ndoques vão fingir que estão espantados, mas eles sabem que é o resultado do reino que eu estabeleci. É o resultado do reino que eu trouxe. É o resultado do reino que eu resgatei. É o resultado da derrota que eu lhes dei. Quando eu estava no monte, eu falei isso. Não muda. Até hoje continua a mesma coisa. Eu disse, 2 leões não podem rugir na mesma selva. 2 reinos não podem coabitar no mesmo território. Eu até dei exemplos. Eu tenho a terra e tenho o povo, as massas. A terra e as massas formam, né, o Estado, se for nas constituições. O povo e a terra é o Estado. E no meio do povo onde está o governo, não sei o quê, todas as estruturas. É o Estado. Agora, espiritualmente, vamos falar. A terra e o povo, hein, é esse que qualquer reino vai implementar o seu reino. Sem povo, não há glória no reino. Ou então a glória do rei está na magnificência do povo. E a perturbação do reino está na falta do povo. E há um território. Há um povo, por isso que o MPLA falou, um só povo, uma só nação. Um só povo, uma só terra. E é esse que é discutido pelos 2 reinos. Existem 2, só 2 espirituais, não é 3, 2. E o terceiro é que é dos seres humanos, que é dependente. A dependência é qual? O reino espiritual que vencer subjuga o reino dos homens. O reino espiritual que vencer destrói o reino espiritual que perdeu a batalha. Disse, acaba mesmo. Acaba aquele reino e ele fica sozinho para reinar à vontade. E os humanos são obrigados a entrar naquele reino, se querem viver. Bom, no nosso reino não se obriga a ninguém. As pessoas são livres. Então são evangelizados, são chamados para virem experimentar as coisas boas do reino. Quem não quiser, que fique. Porque o reino ainda não é literal. Não é literário. É assim, literal, né? Ainda é no espírito.
Por isso ainda pode coabitar com os pecadores. E ainda se viverem. Desde que não afrontem, não ataquem o reino. Mas o reino deles não. O reino deles, quando ele é estabelecido, assim, por exemplo, se mais ou menos eu fosse vencido, depois da glória que se manifestou terminar, há um tempo, já falei do combustível, que o carro terá aquele tempo de andar até o combustível acabar. Quando terminasse o combustível, iriam perseguir as pessoas, as estrelas, os filhos do reino. Aquilo é matar, é corromper, é incrível. Ai, coitado do último povo em que o reino de Deus cessou. Os últimos cristãos pagaram uma fatura muito grande. Não aqueles que teriam passado pela idade, partiram e foram descansar. Os últimos, antes do eclipse, eclipse resultado não da tentação, mas da derrota, do fim do reinado de Deus, porque o combustível terminou. Aqueles últimos aí foram perseguidos, foram expulsos. A história fala isso. Foram expulsos da igreja, pois a igreja foi tomada. O imperador tomou a igreja, juntamente com seu elenco, e se assentaram no lugar santo. E o imperador se tornou rei e líder da igreja. Um feiticeiro a liderar a igreja, como é que fica? Então, as pessoas, os crentes, as estrelas não apagadas, brilhantes, isto é, os filhos de Deus que estavam e que eram poucos também, porque quando o reino já está em decadência, as trevas vai tomando pouco a pouco. Aqueles que estavam a brilhar foram perseguidos até a exaustão. Foram expulsos, viveram, essa história que você anda a ouvir, nas catatumbas, adoraram nas matas, no cemitério, até cemitério tinha se tornado lugar de adoração. Porque sabiam que a polícia romana de César lhes perseguia, então o único lugar onde sabe que era mais confiante era no cemitério. Parece que estão a enterrar alguém, afinal estão a fazer preces, a orar, a adorar ao Rei da Glória. Sei lá se simulavam caixões e o rei chegava, levanta as mãos, aleluia. Não, estão a enterrar, estão a enterrar. Você sabe que quando se fala do enterro do morto, aí se sente pena. Só a polícia do MPLA que até destrói, mata até os que estão a enterrar. Só aqui em Angola que acontece. Os congolenses, por isso, quando vão enterrar, eles fazem bagunça. Sabe que no enterro todo mundo tem sentimento. Depois, pronto, cá, deixa, deixa. Sabe qual é a bagunça dos congolenses, né? Tudo para. Principalmente um famoso que morreu, tudo para. É a única oportunidade que eles têm de fazer bagunça. Senão vão pagar dele. Mas aqui não. Aqui até dá tiros e tudo. Ok. Cada coisa que eu falo também. Então, eu tenho a certeza que os cristãos simulavam o enterro. Ou se morresse uma criança, um não sei o quê, e diziam, casola, boa oportunidade para irmos no cemitério adorarmos a Deus e pregar. E os pregadores se agigantavam, pregavam, adoravam e não eram capturados. Uns nas matas, eles próprios se batizavam, onde foram fugir. Ouviram? Isso tudo aconteceu no final do reino de Deus. Os últimos, ou as últimas estrelas brilhantes foram perseguidas até exaustão, até que destruíram a última estrela da terra, que estava a brilhar na terra. Ok, eu disse que se eu fosse vencido na caminhada, vocês estavam mal. Talvez vocês não, porque o vosso tempo ia passar. Os vossos filhos, dos vossos filhos, iam passar mal. Mas graças a Deus, Elias é invencível. Milênio. Aleluia. Essa glória vai entrar no milênio. Milênio. Saibam disso. Então, explique às pessoas que estão espantados. Mas isso o quê? Mas que pacto é esse que ele fez? Nunca existiu um pacto que perturbou a terra como esse. Nem o próprio Satanás conseguiu fazê-lo. Fez-o sim, com guerras e violência e não sei quem. Escondendo-se atrás das motivações humanas. Mas, no tocante ao reino deles, nunca ficou tão apavorado, perturbado,
como está a acontecer agora. Então as pessoas se perguntam, mas esse poder, por que que é só ele? Por que que antes não tinha? Por que que não há relatos disso? Por que que... Sim, eu vou explicar porquê. E vocês vão explicar às pessoas. Quem quiser que você lhes explique. Não vão andando para falar isso aí às pessoas. Paulo escreve isso. Se alguém vos pedir, vos perguntar a razão da vossa fé, não sei o quê, com mansidão, vocês devem expor os vossos conceitos, as vossas defesas. Com mansidão. Não estou a falar para fazer debates aí com os ímpios, com pecadores. Esses que vêm com outras doutrinas, nem se assentem com eles. Ok? Alguém me perguntou ontem. Meu cunhado blasfemou, ofendeu o apóstolo. Posso lhe receber em minha casa para sentar para comer? As pessoas estão a me dizer que ele é um maldito. Eu falei, não faça isso. As pessoas ainda não entenderam. Quer Paulo como o quem? João. João quando fala, quando alguém vier ter com vocês com uma outra doutrina, ele disse, não lhe recebam, nem lhe saudeis. E nem comas com ele. Aliás, quem lhe saudar vai participar do seu, fazer parte dos seus pecados. Não é qualquer um, não é um pecador. Está a falar que vem contra a doutrina. Ok? Alguém que está a vir para te dar a doutrina dele. Não é alguém que anda noutra doutrina. Não é que você não pode saudar as testemunhas de Jeová, não pode coabitar ou dormir, sei lá, comer. Não! Mas quando eles vêm com as suas doutrinas, outras doutrinas, então o Espírito Santo, usando João, advertiu os irmãos para não receberem esses, para não vos contaminar. É isso. Estão a vir com qual propósito? Não é para vir te saudar porque é teu amigo, é companheiro, é parente. Não. Está a vir e você sabe como é que eles vêm, como as testemunhas de Jeová. Você sabe que estão a vir para vir te instruir. Fecha as portas a esses delinquentes. É isso que Paulo falava. João. E Paulo fala daqueles que dizem ser irmãos, mas são devassos, idólatras, prostitutos. Com esse, aliás, não comas. Esses que comungam na mesma fé conosco, mas porém são inimigos da cruz. Esses não podem ser, esses não comais, não podem ser nossos companheiros. Ok? Não é porque alguém blasfemou, não, se eu lhe receber na minha casa vai trazer maldição. É mentira, a maldição não é transmissível. A não que você participa, comunga nos seus ideais. Aí, o pecado é a maldição que traz maldição. Não é contacto, nem tão pouco. Bom, agora, só dei um chego. Ontem uma pergunta, eu disse, vou responder isso. E já respondi. Não respondo na mesma hora. Agora você veja. As pessoas estão espantadas. Mas que poder é esse? O grande problema é que o evangelho que vos foi passado é o evangelho só do poder da história. Poder da história e poder na boca. Naquele tempo, Deus é poderoso só por falar. Ok? Este é o evangelho. E ninguém questionou. Eu estava numa sinagoga, e vocês conhecem qual é. Eu questionei. Ninguém me ensinou a questionar. Todo ser que é lúcido, que tem o intelecto, que é racional, tem que questionar as coisas. Questionar não é duvidar. Depende. Há questionamento de incredulidade, assim como os sinais. Há quem que pede sinal, porque se ele não ver sinal não vai ver. Mas alguém que está a pedir sinal não é para ele crer. Ele já crê. É um sinal que ele está a pedir somente para estimular a sua fé. E outra coisa. Talvez não é para ele, para que os ímpios possam não sei o quê. É normal questionar. Aliás, o próprio Deus disse para você lhe questionar. Prova-me. Quando ele fala prova-me, o que é isso? Fazer prova de mim. Então, é questionar Deus. Não é porque você é incrédulo. Não. Você se depara com a verdade. E hoje, alguma coisa está contrária.
Você pode questionar para receberes a lucidez e entenderes melhor. Agora, se você é incrédulo, é para se afundar ainda mais. Porque o incrédulo, quando ele questiona, Deus não responde, fica em silêncio. É isso que Jesus falou. Eu lhes falo em parábolas porque eles são incrédulos. Se não vão crer, como é que o incrédulo vai crer? Se eles crerem, vão se salvar. Como é que o incrédulo vai se salvar? Então, vou lhes pregar em parábola para continuarem a duvidar para a sua condenação. É incrível. É muito forte, né? Aleluia! Oh, glory to God! Amém? Saiba disso. Tem argumento. Não é para ir discutir. Não. Se alguém com mansidão querer saber. O mundo quer saber, as pessoas querem saber, estão espantados. Eu disse que o evangelho que vos passaram é um evangelho que o poder é só na boca, é só falado. O poder falado, mas que não existe. Ou então o poder histórico de ontem. Ontem houve, hoje não. E eu questionei por que o poder só foi ontem, hoje não. E o homem que tem raciocínio, tem uma mente, não aceita também ser manipulado, onde não existe, está a dizer mais ou menos, isso aqui é, que cor é essa? É cinzento, né? E alguém está a dizer, isso é vermelho. Eu estou a ver que isso não é vermelho, como é que você está a me dizer que isso é vermelho? É preciso que os falsos profetas querem que vocês acreditem cegamente. Está aqui o relógio, esse pano é branco, e ele está a dizer, olha, pela fé, isso é vermelho. Se você dizer que é branco, não, está em pecado. Eu estou a ver que ele é branco. Então, eles falaram, vê só, por exemplo, os pentecostais. Eles até dizem, esse homem só, tudo termina, começa com os pentecostais. Sim, eu vos disse que naquele dia vocês cometeram um erro muito grande no tocante à invasão que fizeram contra o homem. Continuarei a vos bater até vocês desaparecerem. Já estão todos deprimidos, né? Vai vir aí a loucura. Prestem bem atenção. Saibam disso. E não estou a falar pentecostais e neopentecostais. São os que acreditam nas evidências do Espírito Santo. Os tradicionais, que são os antigos, acreditam somente no poder histórico. Estás a ver os dois grupos, né? A mãe e os tradicionais filhos acreditam no poder histórico. Mas a mãe tem um porém. Põe lá um ponto de interrogação e reticências. Dentro dos templos normais, Deus e o seu poder é história. Mas nos santuários, onde faturam muito, aí tem evidências. Deus das evidências. É muito forte, né? Parece que o homem fez licenciatura para estudar. Eles todos, não. Não precisa, o Espírito Santo me revelou, me mostrou. Aliás, passei na filha, passei na mãe, por isso passei lá. Numa das filhas, claro. Passei na mãe e conhecendo as doutrinas, então estou em condições de reprová-los. É isso que Nicodemos falou. Só alguém pode falar mal da nossa lei se ele ter conhecido ela. Senão, de maneira nenhuma ele poderia criticar ou reprovar. Foi odiado pelos seus companheiros por causa dessas palavras. Então você veja, nos santuários, onde fala-se de evidência do Espírito Santo, que não tem Espírito Santo nenhum, mas é Espírito do diabo. Aí tem evidências, tem manifestações, tem afetos, tem tudo, tem não sei quem, tem xingamento, mas no culto não. No culto, num domingo, se você manifestar, isso é problema de mente, é problema de... é problema da alucinação. Estava com fome, vão te perguntar se você não mata bichás, vão te perguntar se você tem tido quantas refeições por dia, quantas horas você dorme. E depois vão te buscar, vão te dizer que tens que procurar um psicólogo para melhor te atender. Na missa, na igreja, na sé catedral, não admitem manifestações espirituais. Mas lá admitem. Lá está dizendo, não, o Espírito Santo desceu. Ouviram? Agora, os tradicionais não. História.
Não existe nem poder de cura hoje, não existe nem milagre, não existe. Sim, só existe pronto, é a palavra e Deus deu inteligência no homem e sobre essa inteligência o homem vai criando. Tem um medicamento, é um milagre o medicamento que vai te curar o câncer. Procura um psicólogo, é sabedoria que Deus deu para expulsar demônio. Eles até nem acreditam que isso é demônio. Para acalmar a tua não sei quem, o teu cérebro que está não sei quem, os teus neurônios. Hein? Estuda para você ser um intelectual e teres uma boa função, boa retórica, boa não sei quem, e não sei quem, um técnico. Para eles o milagre está nisso. Estou a falar os tradicionais. Por isso todos os movimentos nas igrejas tradicionais que querem imitar os pentecostais, os neus, são excluídos logo. Eles fiscalizam, isso é uma coisa que te conta, está de lá, dos tradicionais. Não pode haver nenhum movimento estranho, eles chamam de estranho. Mais ou menos aparece, jovens que estão a orar muito, já vão ser questionados. Como assim? Vocês aprenderam com quem? Vocês estão a se jejuar tanto? Estão a fazer vigílias? Não, eles já vão lhes considerar como rebeldes. E vão ser aconselhados, cuidado com a rebelião, e é desfeito aquele grupo. Se eles insistirem, depois são expulsos. Porque eles já sabem que eles estão a trazer uma doutrina que não é deles, mas sim dos pentecostais e dos neopentecostais. Entenderam? Agora, os pentecostais e os neopentecostais são os que acreditam nas evidências, então nos dons no Espírito agora, não é no passado. Para eles, Jesus é o mesmo ontem, hoje, amanhã e para sempre. E vê que tem verdade nisso, mas não é verdade. Porque as tais evidências que eles estão a sustentar, que se manifestam entre eles, não são evidências do Espírito de Deus, do Espírito do diabo. Chegam a ser piores esses do que os tradicionais. Chegam a ser destruidor de alma esse do que os tradicionais. Chegam a ser piores inimigos da cruz esse do que os tradicionais. Sabia disso? Por isso você vê que quando Elias aparece, quem afrontou Elias são aqueles que acreditam nas evidências, nos milagres, no poder e que até operam, mas no poder do diabo. E o povo pensa que é Deus. São esses que chocaram. Não em vão que Satanás escolheu eles para virem chocar comigo. Não em vão. Não penso que eles são tão atrevidos e arrogantes. Não. Eles foram escolhidos, foram obrigados a fazer aquele papel. Por que não foi uma metodista, uma batista, uma Iera, Iesa, Ieca? Esses só andam só a murmurar aí, só andam a murmurar. Hakar, Jeremias. O da Ieca lá no Lubão só andam a murmurar. Os da Iesa só murmuram. Hakar! Os da Iera no Ija, nem um sinal. Olha o pipiri, nem um murmúrio. Não. Fizeram assim. Ashiri takahadinga. Ouviram? Então, os tais que acreditam nas evidências do Espírito de Deus não têm o Espírito de Deus. Então receberam, essa é aquela doutrina que Paulo fala. Os espíritos enganadores, são esses que Paulo falou. Que nos últimos tempos muitos iriam se apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Lá nos tradicionais o Espírito não fala. Não tem nada de sonho, nem de visão, nem de nada. Não tem. Nem cura, nem dom, não tem. Para eles tudo ficou no tempo. Hoje já não. Esses aqui têm tudo que são manifestação do Espírito Santo, mas da parte do diabo. Então é imitação do Espírito Santo. Estão a compreender?
E o povo, apesar da escravidão, mas não é ignorante. Depois de muito tempo, não é isso que aconteceu no aniversário. Depois de muito tempo, o povo saturou-se. Depois de muito tempo a serem enganados com a fogueira santa, com milagres, não sei o quê, com a prosperidade. Depois as pessoas despertaram. Começaram a se escandalizar. Passa ano, entra ano. Não, 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 isso aqui. Por isso você vê que há pessoas que ainda estão lá, mas não fazem. Estão lá, mas não fazem. Mas para não sofrer retaliação, estão sempre a pegar os envelopes. Eu estive aí. Isso não começou agora, desde o meu tempo. Sabe que se você não pega, mas como eu não sou hipócrita, eu quando pego, porque vou fazer. E se pego pela fé, vou à luta. Se você vê, não fiz porque não consegui. Mas os meus companheiros pegavam para agradar o pastor, para não serem perseguidos. E o pastor ficava feliz e dizia, não, todos os obreiros pegaram. No dia da fogueira santa não apareciam. E já era já uma regra. Ok? Então, veja que esse povo também, no tocante aos milagres, não somente da prosperidade, nos dons e não sei o quê, também viram que se fala muito dos dons, das curas, mas não há cura, nem dor de cabeça sai. O povo é obrigado a acreditar que foram curados, porque eles ensinaram que isso é fé. Se você dizer que ainda estou sentindo dor, isso é falta de fé. E por isso estão sempre a lhes orar. Estão sempre a lhes orar. Nunca nem vale a pena ter a paracetamol que acalma. Depois a dor volta. Nem as dores serão acalmadas ou são acalmadas. E o povo está assustado do que está a ver hoje. Mesmo não estão na igreja, mas estão assustados. Mas esse poder todo é como? Se nós também falamos do poder, mas não vimos esse poder. Por isso aquele aventureiro aí, ele pensou que o povo dele ao falar, Misha está na sua terra, que isso ia virar poder. Ouviu? Não. Esse povo aqui estão a falar, Elias está, não, estão a ver maravilha, não, eu também vou implementar aqui. Grita, Misha está na sua terra e manda na sua terra. Está lá com ele. Agora está a chamar o discípulo de Elias para ele curar. Ok? Ouvi que tem pessoas que também estão a mandar fazer já mata-bruxo ou então fotografia do líder lá no perto. E os truquistas nunca se abriram abertamente, mas lá nos murmúrios, alguém me falou, vão dizendo, estão a nos imitar. Nós é que sempre usamos uma estrela aqui. Eles usam uma estrela. E a estrela fez o quê? Qual a bênção que receberam da estrela? Os tais que usam estrela são doques. E os que não são doques, a estrela não queria nem dar-nos aos doques. Escuta muito bem. Nisto está a essência, a verdade. A verdade vem com poder e com glória. Veja só, no reino se manifesta farinha, azeite. Se não existir farinha e não existir azeite, o reino se manifestou. Toda vez que o reino se manifesta, vem com farinha e azeite. Palavra, Espírito Santo. E por sua vez, o Espírito Santo unge. O Espírito gera poder no meio da igreja. E glória. Ouviu? Toda palavra sem o Espírito Santo, ainda que se repita até as vírgulas, não tem poder. É isso que Jesus falou, carne. Mas a palavra que tem espírito também tem vida. Porque a vida está no espírito. Assim como a palavra é verdade, também o espírito é verdade. E o espírito é a vida. Que vivifica todas as coisas. Até a palavra. Palavra sem espírito é palavra sem vida. Palavra com espírito é viva. E é poderoso. Agora você veja. Eles imitaram Deus. A palavra de Deus. Sem Deus é grave. É grave imitar Deus sem Deus. Quando é que as pessoas imitam Deus sem Deus? Quando as pessoas ainda não nasceram de novo e querem
fazer a obra de Deus, querem realizar, querem operar, querem orar, querem não sei o que. É grave. Porque é um carnal que está a querer fazer as coisas de Deus, a querer Deus. Então o que acontece? O diabo se aproveita aos carnais. Não estou a falar os carnais que estão entre nós em busca da verdade. Os carnais recebem o espírito do erro, o espírito enganador. Se um prostituto que está a orar para Deus derramar o dom de línguas, vai falar em línguas. Mas qual língua? No poder de Satanás. Se um mentiroso, um fofoqueiro, um enganador, um adúltero, um assassino está a orar para Deus lhe dar poder, vai receber o poder de Satanás. E não é poder grande, porque o Satanás dá o poder através da aliança com ele. Mas o princípio do poder, você que é para te incentivar depois a ir procurar o grande poder, que já ir vendendo a sua alma, né? E são esses que vieram em nome de Deus, porque venderam as suas almas, receberam o poder de Satanás para virem adivinhar, para vir operar milagres da parte de Satanás. Então o povo, como está cego, os recebe em nome do Senhor. Ainda lhes chamam bendito aquele que vem em nome do Senhor. Mas eles não sabem que foram enviados por Satanás para vir escravizar eles. E por isso a escravidão é visível. E agora aparece a verdade na vida de um homem que não contaram as suas origens, sua família, sua terra, tudo. Tudo é reprovado. E não somente a sua mensagem aumentou ainda a inimizade, porque eles queriam que eu chamasse eles como irmãos, eles queriam que eu lhes legalizasse, eles queriam que eu fosse mais um ministério que apareceu. Ou então fosse como a IURB, mesmo não se associando com eles, mas não afrontando eles. IURB não afronta ninguém. Mesmo não afrontando eles, mas porém, aliás, mesmo não se associando a eles, não lhes afrontando. Onde é que não se associava? Hoje já estão misturados. Ok? E isto aumentou o ódio, a mágoa, a fúria, porquanto na defesa dos seus interesses se levanta com toda a força para tentar abater o Elias. Só que se esqueceram, Elias é ferro e eles são madeira. Agora, e o poder? O poder faz parte da manifestação do reino de Deus. Eu disse que eu resgatei, lutei, derrotei aqueles que reinavam na primeira casa. Eu construí uma casa. E sabe onde é que eu construí a casa? Onde estava a casa da Igreja Universal. Eu já vos contei essa minha experiência. A casa foi levantada onde estava a igreja, que é uma das filhas da prostituta. Tem várias filhas, todas as igrejas evangélicas. Como eu saí dali, então, a minha casa foi mesmo aí. Pá! E a antiga casa, nem estrutura, nem alicerce, nem pedra se via. Nem vestígio da antiga casa. Só me indicaram, aqui estava a Igreja Universal. Os pastores também moravam aqui. Aqui estavam os condomínios dele, aqui estava o templo. E eu perguntei, mas não ficou nada, nem vestígio. Eu disse, sim, até os alicerces foram arrancados. Mas se olhares para o mundo físico, ainda existe a Igreja Universal. Espiritualmente já era. E eu edifiquei a minha casa. E as portas do inferno não vão prevalecer. Seu reino. Ouviu? Tive que destruir a primeira casa e remover até os alicerces e levantar uma nova casa. Eu falei quando estava no mundo que avivamento é uma revolução. Não é? Quem se lembra? É uma revolução. Se vocês decoram as minhas mensagens, não é nada. Não é. Não, é para falar, acrescentar o termo que eu falei.
É uma revolução, não é reforma. Miguel, Edilson, Lorena. Sim. Eu disse, eu até especifiquei, reforma é reparação da antiga casa. Vai aumentar lá um quarto, vai alargar a sala, vai aumentar as paredes, vai colocar um novo teto, mas a essência, a originalidade mantenha. São uns acréscimos aí é que você vai fazer. Isso chama-se reforma. A própria palavra já mostra isso, reformar. Mas voltar a construir uma nova casa, isso é revolução. E o pedreiro, para construir uma nova casa, tem que destruir, tem que tirar o antigo alicerce, para não atrapalhar. Não pode. É remover tudo, trabalhar no lugar, porque é uma nova casa. Novo alicerce, nova casa. Lembra-se o que Tobias e o Sambalá falaram? Vão conseguir remover o entulho para depois levantar os muros. Tinha um antigo muro que tinha caído, que Nabucodonosor mandou derrubar, o muro da cidade. Agora vem Neemias para levantar o muro da cidade. E os seus inimigos disseram, tem trabalho. Não é só levantar o muro, vai ter que remover o entulho. E eles o fizeram. Tiraram o entulho e levantaram os muros da cidade. É muito trabalho. Duvidaram que não conseguiriam, e eles conseguiram. Então, eles também duvidaram. Lembro-me, alguém me disse assim, mandou um recado. Diz a ele que a lavra é muito grande. O outro me disse, não é agora. Não penses que é agora. Vai ter trabalho, como assada. O outro disse, o mundo todo vai saber dessa obra, mas não é agora. Ainda vai sofrer. E é verdade. Como assada, levantamos a primeira casa. E quando levantamos a primeira casa, porque derrotamos os poderes da primeira casa, os sujeitamos, estávamos em condições agora de edificar a casa. E a casa terminou. E depois o Senhor derramou a glória, encheu da glória essa casa. Esse é o reino. A casa é o reino. E o reino vem com poder e glória. O poder é o fogo que desceu no altar dessa casa e a glória é a fumaça que encheu a casa. E as pessoas vieram, se juntaram em todas as nações e receberam, entraram dentro da casa e se tornaram filhos desta casa. Filhos do reino. Apesar que muitos estão lá, mas não são filhos. Estão lá como escravos, servos. E Jesus disse, os servos não vão permanecer em casa. Mas somente os filhos. Isso que eu vos preguei ontem. Mas o reino de Deus são 3 casas. E eu disse hoje, o poder que vocês estão a ver a se manifestar na terra, que minha fotografia, meu cabelo, minha palavra, minha oração, decreto, cabelo, sei lá, tudo que eu falar, tudo que eu fazer, tudo que eu mandar, tudo tem muito poder que venha perturbar os doques, os demônios, é perturbação até exaustão. É só manifestação de Deus na primeira casa. Imaginem agora na segunda casa. Não, no fundo hoje estou a fazer isso. Para vocês é o conhecimento e para eles, Facebook é onde eles estão mais de fora também. Aqui também estão no TikTok. É para eles mostrar que eles ainda não viram nada. Eles estão espantados com esse poder. Como um homem manda uma palavra, o milagre acontece. Como um homem assopra e alguém fica curado. Como um homem não sei quem, como a fotografia de um homem fica perturbada. Não. Não perturba. Você vê que a minha foto de maneira nenhuma vai perturbar alguém que não é feiticeiro. Não tem. Você mostra em alguém, talvez uma coisa só que ele vai fazer é desprezar. E vai dizer, se homem é um pastor assim, não é isso que tem acontecido. Manda lá tirar esse cabelo. Não lhe falam para tirar esse cabelo para quê? Ou então, usado pelo demônio, vai destratar. Essa é rasta. Pastor assim. Mas não porque é perturbação. A ponto de ficar com a apneia.
Quando você vê alguém entrou em choque, é porque é feiticeiro. Nem demônios estão a fazer isso no corpo das pessoas. A única coisa que os demônios fazem, quando a pessoa está endemoniada, e olha a minha foto, os demônios fogem, pulam daquela casa, shoo! Aí sim. E pulam sem sentir nada. Não pensa que ele põe no chão, pode manifestar, claro. Pode manifestar, mas a maioria estão só sentir, até sentem paz. Olhei para esse homem, estou a sentir o corpo leve. Não estava a sentir dor. Quando olhei, já não estou a sentir mais. Porque não sei por quê? Porque não é feiticeiro. Mas os feiticeiros, quando olharem, e nem todos feiticeiros, cuidado. Por isso alguém perguntou e disse assim, mas se tem infiltrados na igreja, por que eles não sentem? Até eles levam mata-boru. Eu vou explicar, já expliquei, né? Confirma, já expliquei o porquê. Não? Rapidez. Já. Sim. Eu já expliquei porque que os ndoques até estão a usar decreto, os que estão entre nós usam o quê? Até estão a lhes ajudar, estão a ver milagre, não sei o quê, usam mata-bruxo, não sei o quê. Alguém tenha feito essa pergunta, mas como então assim? E como é que os feiticeiros também estão a usar decreto? Como é que... E vou-vos explicar porquê. Porque esse todo que você está a ver a gemerem no mundo são os feiticeiros, os demônios, do nível que foi vencido. Ok? Os poderes das duas casas estão a gemer. Eu disse que a manifestação do poder é da primeira casa. E esse período construímos a segunda casa. Depois que terminou a segunda casa, já deveríamos receber, ele já deveria estar cheia da glória e do poder. O fogo já devia descer. Mas o fogo não desceu. Então houve como se fosse em forma de um prolongamento. Não digo prolongamento, mas como se fosse continuidade da guerra. Isso quando acontece deserto. Quando você deve receber a bênção e és levado a uma outra milha. Significa fosse levado ao deserto. É isso que nós estamos a viver. Então ainda estamos a continuar a ver a manifestação do poder da primeira casa. Se só a manifestação do poder da primeira casa, da glória e do poder, e essa glória é chamada Shabbat do Senhor, hein? Está a trazer danos terríveis. E quando o poder e a glória descerem na segunda casa, que já está edificada e ninguém está a viver lá. Eu vi essa casa. Sabe quem é que viviam lá? Viviam lá as pessoas que morreram. Não muitas. Viram uma pessoa que já teria morrido e que até estava nessa casa. O que significa isso? Se me foi mostrado que essa é a casa mesmo deles, porque esse é o nível deles. Esse é o nível deles. É o nível de ressuscitar os mortos, é o nível de tirar eles do vale da sombra da morte. Mas também não vão sair agora. Vão sair só no fim da segunda, terceira casa. Ok? Quando se encher a glória da terceira casa. Não sei se vocês vão entender. Então, prestem atenção. Esses que ainda não foram vencidos, eles estão à vontade. É como mais ou menos você chegar a um general de 12 estrelas. Não agora. Agora 12 estrelas já ficaram para trás diante de Elias. Então, se você usar o decreto, você vai lhe ferir por causa do quê? Do decreto que eu te dei, porque eu lhes venci. Mas quando eu era general, quando saí do monte, eu tinha 7 estrelas. Ouviu? Quer dizer que no fim a velocidade foi muito grande. No princípio fui muito vagaroso. Não é porque eu fui vagaroso porque sacrifiquei, mas sacrifiquei mais até no princípio. Só que o exército era demais. E mais tarde, por causa também de muito deserto, foi ficando mais barra, como se diz na gira, mais quente, então a velocidade foi aumentando. Ok? Quando desci no monte em 2020, eu tinha 7 estrelas. Desci com 7,5. E me era revelado. Eu desci com 75 quilômetros da estrada.
Aqui já não sei que ele é que vem completar os 120, que é a 12ª estrela. E aí começou a manifestação do primeiro mover. A primeira casa foi cheia da sua glória. Ok? Estão a compreender? Vocês estão a compreender. Agora você veja. Estamos a viver estes dias da manifestação da glória da primeira casa, com muito poder. E fomos levados a outra milha. 2 horas caíram. Estou a falar muito disso, né? Falta 1 hora para a segunda glória se manifestar. Com a casa já feita. E quando se manifestar a glória da segunda casa, o poder que está a se mover será dobrado. Muito mais. Muito mais. E o que é que eles vão falar então? Se esse bocado que eu lhes mostrei estão espantados. É isso que Jesus falou. Se vos falei das coisas da terra, está escandalizado. Se eu vos falasse das coisas do céu, a mim não digo se eu vos falar. Se vos mostrei o poder somente da primeira casa, que são 30. Vocês estão espantados, ó terra, mas muito poder, ai, não sei o quê. Por isso você vê que todos os inimigos vencidos na primeira e a segunda casa estão a gemer, porque depois que rompemos a segunda hora, escuta muito bem, depois que rompemos a segunda hora, absolutamente, a segunda casa também foi abandonada. Só falta só encher de glória, mas já não deixaram de receber cobertura. Todos esses, se você falar, Elias está na sua terra, são perturbados. E não são pequenos marabus, não. Por isso está a ver grandes marabus que é impossível eles perturbar, nem com queima, nem com o nome de Jesus. Ouviu? Estão a ser perturbados por causa da vitória de Elias. Quando Jesus falou, eis que vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, não são eles que tenham vencido essas serpentes. Jesus é que os venceu. Estava a dizer à igreja, em meu nome, vocês vão lhes pisar. E eu também, como eu falei, fala Elias, já está na sua usa, lhe mostra o mata-bruxo, vai ver como é que ele vai ver. Por isso, esse da Índia que vocês estão a perturbar, os Mamadou, os muçulmanos, esses estão acima, nem todos. Tem pessoas que estão acima de generais. E estão acima de generais, são príncipes das trevas. Ouviu? São grandes marabus. Terríveis. Respeitados pelos generais. Só para se tornar um general de 12 estrelas, não é qualquer um que tem esse privilégio. Não digo privilégio para eles, porque é condenação. Ok? Agora imagine os danos que vocês estão a trazer a grandes, pesados marabus. Porque Elias os sujeitou. Agora, aqueles que estão a fazer missão, escuta muito bem, que estão infiltrados entre nós, pode ser até um general de 12 estrelas ou 7, tem cobertura. Por quê? Porque é como mais ou menos o presidente da República dá uma missão especial a um funcionário, até de base, para ele representar num país com decreto, está lá, e ele vai ser recebido. Ninguém vai lhe perguntar qual é a função que você ocupa. Não, porque ele vai sob cobertura daquele país e vai ser respeitado como um embaixador, como um mensageiro. Então, esses, e não são pequenos não, não estou a dizer que são feiticeiros, não. São generais, são príncipes, que estão entre nós infiltrados. Esses têm, mesmo sendo vencidos, os que já foram vencidos, esses têm a cobertura do principado. E o principado é o príncipe ou líder da terceira casa. Que está lá no topo do 7º monte. Então, o que é essa cobertura? Lhes cobre com as suas asas, que não tem nada de asas, são poder que ele lhes dá. Nesse caso, potestades que ainda não foram vencidas, que lhes mantém. Então, e essas potestades lhes dão cobertura. Vocês não entenderam isso? Se você fala, Elias está na sua terra, não lhe atinge.
Se você lhe mostrar o mata-bruxo, é como uma coisa natural. É muito forte, você está a ouvir. Por isso eles estão aqui, estão a se mover naturalmente. Podem sentir um pouquinho só. Enquanto o homem vai avançando, vão perdendo a cobertura. Vão perdendo, por isso começam a fugir. Está a entender por que eles fogem? Começam quando ele já foi mais ou menos assistir uma reunião. E saiu de lá totalmente arrasado. O fogo ultrapassou porque eles têm cobertura, chama-se capas. Uns têm 7 capas, 5, 6. Então aqueles capas impedem o fogo a entrar, ou a espada. Você pode espetar com a espada não atinge a sua alma. Por causa da cobertura, do escudo, esse escudo que você está a ver, que os crentes têm, eles também têm. Quanto maior a dimensão, maior o escudo. Uns não é dimensão, mas é a cobertura que lhe dão. No chefe dele, por causa da missão que ele está fazendo. Então, quando vão sentindo, já está sentindo que, por isso ficam doentes, uns ficam doentes. Quando já começa a ficar muito doente, ele sabe, não. Já não há condições de permanecer no meio deles. Quando o povo está a gritar, Elias está na terra, as almas deles estão a gemer, então começa você a ver que começa a faltar, hein? Tipo o vosso líder, apesar da cobertura, mas a depressão está com ele, a perturbação, então está a inventar muitas viagens, sai, entra, porque é? Quer dizer que se eles quisessem escapar, ia fugir. Como o outro, quando vocês viram o dos Santos saiu, já não estava a aguentar. Já não estava. Já estava a gemer, a gemer, a gemer. Não, entreguei. Entenderam? Ele também, se quiser, foge. Mas ele está a insistir, não, o pululo, as carnes, está a gemer. Então os que estão infiltrados, quando começam a gemer, começam a fugir. E há uns que não podem fugir porque estão lhe mandando, tem que ficar aqui. Tem uma missão especial. Mas estou a sofrer, vai receber cobertura, depois o sofrimento passa. Já viram alguém a gemer depois deixou de gemer? Sim, porque ele tinha perdido a cobertura. Então Satanás, não, pela missão que eu quero que você é muito importante. Tu mostraste que és muito eloquente, muito rápido, muito não sei o quê, bajulador, os teus truques funcionam, não sei o quê. Então, epá, eu preciso de você. Porque isso eles invocam, vão e começam a gritar, Satã, chefe, me ajuda. Não está mais fácil. Isto é no mundo do espírito. Pode ser no cemitério, não sei aonde. E recebe a resposta, não se preocupa. Eu vou mandar mais 4 potestades que vão te cobrir. E quando vierem essas 4 potestades, automaticamente, tipo, não aconteceu nada. Vê, por exemplo, o Tony Mulato. Tony Mulato, eu teria já lhe derrotado. Não essa derrota é outra. Há uma derrota que eu lhe dei. E ele perdeu cobertura. Porque a cobertura são demônios. Ou então anjos caídos. É isso que se chama cobertura. Quando entrou na guerra, ele deu uma porrada. Perdeu os poderes que lhe protegiam. Ele teve que fugir. Pela missão que ele desempenhava na Viana, que era muito importante. Não. O chefe dele disse que ele precisava ainda dele. Então ele disse que é para ele fazer um sacrifício. E ele foi na Lunda, ficou lá 6 meses, nas matas, a se consagrar. Por que ele foi na Lunda? Porque onde tem a fortaleza grande. Como ele tinha perdido a guerra, tem que estar lá no chefe, debaixo da cobertura. Aí poderia se consagrar bem. Não teria danos. E ele ficou 6 meses só a beber sangue humano. E quando terminou esse sacrifício, recebeu 4 potestades novas virem do abismo. Então, quando estão a vir no abismo, estão muito fortes. Reserva. E quando chegaram, tipo, nunca foi derrotado. Tipo, não aconteceu nada. Não recuperou o território que ele perdeu, mas recebeu poder para defender o que ainda faltava. Óbvio, essa guerra tem história.
4 não desceram. Aliás, não subiram. Não desceram, subiram. Saíram do abismo. Pararam diante do que alonga. Começou a tribulação, a guerra. Começou a guerra. Ok? Devido ao abismo, cheio de fogo. Quando fala assim, sai fogo. Não fica com medo. Mas Elias lhes enfrentou. Depois que eu destruí aqueles 4, já não lhe usaram mais, lhe descartaram. Por isso já é um fraco, já não tem nada. Foi quando lhe expulsaram aí da administração e foi ficar lá no 30. Mesmo no 30 também lhe expulsaram, não sei onde é que ele está. Ficou um vitupério. Hoje agora já até ele bate na rua. Antigamente, quem é você que vai tocar no Tony Mulato? Quem é você? Ouviu? Cabos Cuiana. Vocês gostam muito do que eu vos falo do mundo espiritual. Então, feito isso. É por isso você vê, para você não pensar, não. Tem vezes que ainda não foi vencido. Tem vezes é cobertura para prolongar a guerra. E quando é cobertura, não é para ele entrar mais na guerra para te atacar. Excepto Tony Mulato manteve o município, mas já não veio mais me atacar a mim. Manteve o município, hein? E aqueles que entraram na guerra que estavam a me atacar. Veja só, a Kianda já caiu há muito tempo, mas Luanda até hoje nunca foi despojada. Por quê? Porque os que entraram deram cobertura a Luanda. Che, falaram, Luanda é um algo, nós vamos te entregar Luanda. Você tá maluco o quê? Luanda é capital, você tá doido. E tipo, não aconteceu nada. É muito forte, né? Luanda, capital de Angola. Eu creio que eles próprios se arrependeram de terem colocado a potestade que anda na guerra. Se não, temos que lhe esconder. Sim, por isso você vê, Luanda não foi despojado por Elias, mas já não tem mais autoridade tradicional com pés em Luanda. Não tem. E não demora lá. Todo soba da ilha que lhe colocaram lá, nem faz lá muito tempo, morre. Desde o Napoleão, já não para mais na ninguém. Quem conheceu o Napoleão? Você não viu a autoridade que o Napoleão tinha? Ameaçava, não tinha ninguém, não tem. Em plena televisão. E agora, hoje, até ninguém conhece quem é o Soba da ilha. É, sem expressão, por quê? Porque é um reino vencido. É muito forte, né? Quando, nas eleições de 2008, tinha a fotografia do Napoleão aí na entrada de Luanda, quem sabe? E eu ia lá de madrugada para ir orar. Aquela foto, aquilo era um terror grande. Assim como a minha fotografia se tornou terror para eles, aquela foto me aterrorizou naquele dia. Olhava para aquela foto, via vida, parece que se movia. E ela me ameaçaram. Me ameaçou. Sabe o que eu vou te fazer lá na ilha? Está entrando no meu território, bem-vindo para a guerra. Movimentou bandidos, movimentou tudo, polícia contra mim. A história é terrível, né? Ouviu? Tinha uma fotografia do Napoleão na entrada da ilha. Foi nas eleições de 2008, eu acho. E o período que eu ia muito na ilha de madrugada. Fazia caminhada da estalagem até a ilha a pé. Então, eu a entrar, estou a me deparar com aquela foto na entrada. A foto parecia que andava, falava, parecia que trancava a cara, me ameaçava. E eu vi a voz dele na mente, a dizer, bem-vindo para a guerra, o que eu vou te fazer? Hoje vais te arrepender. Terror que você não imagina. Uma voz dizia, volta, outra voz, não volta, outra voz dizia, foge, outra voz, não foge. E eu sabia que o inimigo queria que eu não entrasse. E eu disse, eu te desafio, Napoleão. E eu entrei.
E quando entrei, primeiro grupo, bandidos, me cercaram, vai você, vai você, vai você, vai você, vai você, vai você. Acabei passando. Hã? Fui na praia, comecei a orar, polícia, estava armado. Parou. Fugiu, manobrou. Sentiu choque. Sem palavra. Ouviu? Antes mesmo, depois de passar a barreira dos bandidos, medo, terror. Eu fui sentar naquele, não tem aí uns bancos que ficam aí para aqueles paragens de autocarro. Como é que chama aquilo? Tem lá banco para os que estão a esperar autocarro. Fui sentar, bati com o joelho no banco. Pá! Dor! E gritar. E a disse, viu? Já começaste. Vai levar. Dor! Gemi, gemi, gemi. Expulsei aquilo e meti a mão. Queima, queima, queima. Sai! Como faz o Fanzo. Sai! Acochar-te aí no quê? Lá na rei para ir orar. Pela manhã tu a descer. E eu estou a falar ao Napoleão. Viu o que eu te fiz? Sou fraco. Você não me aguentou, Napoleão. Então, esse poder que está a espantar o mundo é pequeno. É migalhas. Ele, não sou eu. Ninguém poderia chamar o que vem da parte do Senhor de migalhas. Mas eles, para desprezarem esse poder, chamam de migalha. E eu vou vos mostrar o segundo poder. E tem o terceiro. E vou vos mostrar o segundo daqui a pouco. E depois vou vos mostrar o terceiro. Sem nome. Desconhecido. Por isso eu disse que se o ministério da condenação, que foi gravado nas tábuas de pedra, veio com muita glória, de tal maneira que os filhos de Israel não poderiam fitar seus olhos sobre o rosto de Moisés. Prova de que Moisés teve que meter véu para poupar o povo. Power! Glória! E agora nós vemos no ministério do Espírito. E que a sua glória não é como a glória do quê? Do ministério da condenação, que foi transitória. Essa glória é permanente. E é maior que aquela. Ouviu? Uma é a glória das estrelas, outra é a glória da lua e outra é a glória do sol. E uma glória difere de outra glória. E vocês vão ver. Pois eu disse que vos pregaram o poder, mas o poder nunca esteve com vocês. E eu vim vos manifestar o poder, e o mundo está espantado. Estão a dizer que isso é bruxaria. Bruxaria? Que tipo de bruxaria é essa que perturba a bruxaria? Bruxaria não perturba a bruxaria. Jesus falou isso. Satanás não expulsa Satanás. Se a bruxaria está a ser perturbada, então esse é o poder do alto. Aleluia. Oh. Por isso, as consequências da manifestação do poder da segunda casa vão ser muito fatais. Você não estava. Ouvimos relato ontem, aqui mesmo no Zoom, você estava também, quem estava no Zoom ontem? Ouvimos um relato de uma obreira que foi no cyber e aonde lhe perguntaram, disseram assim, você não tem medo de se expor? Primeiro viu pânico, todos em silêncio. Ele já sabia que era o mata-bruxo, que o senhor mata-bruxo estava em pôr ordem naquele lugar aí, os doques. Mas um ganhou coragem e lhe perguntou, tu não tens medo de se expor? E ele falou, eu não tenho medo de nada. Medo de quê? E ele disse, você sabia que esse homem que você está a carregar aí está a destruir, não sei qual termo que ele usou, os pastores pentecostais? É verdade. Ouviu? Os padres estão a eles enterrar como cachorros, para que o povo não saiba que é um padre. Não, senão Elias e a semente dele vão se aperceber. Vão ver mais um padre
Alguém vai contar, olha, um padre que morreu. Ou não, então aí eles enterraram, tipo um pacato, como é que é? O Loi fala que é? Dandar que é? Como um pacato cidadão. Hã? Tipo um mendigo que morreu na rua. Hum? Para que a semente de Elias não se aperceba. Aí é? O que está a vir, se vocês estão a conseguir suportar o primeiro poder, está a vir o outro que vocês não vão. E o terceiro, ó terra, terra. Eu até hoje avisei, eu sei que tem muitos pastores pentecostais aí no TikTok. Essa depressão que vocês estão a passar, os padres, não é só membros do governo, sei lá, o regime, todos deprimidos. Essa depressão que vocês estão a passar vai se transformar em loucura. Talvez você diga, mas está sempre a falar disso para o vosso bem. É consolo para o povo de Deus, exortação para vocês. E o povo de Deus é edificado. Não somente é consolado, é edificado. E vocês é uma exortação de repreensão para ver se vocês se arrependam. Eu disse que essa depressão vai se transformar em loucura. Porque quando a lua brilhar, eles até antigamente se escandalizavam, mas está a falar lua, isso é astrologia, você não sabe nada. Não é a lua que está lá em cima que eu estou a falar. Estou a falar a glória de Deus comparada com a luz da lua. Ok? A que se manifestou é a glória de Deus comparada com a glória das estrelas. Esse que está a vir é loucura. A depressão vai se transformar em loucura. Eu no altar falei disso. Que isto é a condenação para os blasfemadores e indócritos. Loucura significa prisão. No vale da sombra da morte. É fácil escapar agora, porque quando você está deprimido, você ainda tem as suas capacidades intelectuais ativas, você pode crer e pode se arrepender. Louco não. Louco já não tem mais arrependimento. Vai ser, ele não tem razão, não pensa, nem sabe o que está a acontecer. E agora? Vereis muitos loucos. Se ainda nem a glória se manifestou, o primeiro semestre deste ano, segundo os vossos dados, da psiquiatria, mais de 26 mil pessoas tiveram distúrbios mentais. Só no primeiro semestre. Só a lutar com a lua. E foi no primeiro semestre, antes do primeiro semestre, que a lua caiu. Na primeira metade do primeiro semestre que a lua caiu. E começaram as perturbações. E por que demora muito se manifestar essa glória? Sim, valeu a pena. Para o vosso bem. A paciência de Deus é para o bem dos humanos. Quem são vocês que estão a esperar essa glória sem se converter? Ou então os inimigos, blasfemadores, feiticeiros? Não os homens que não sejam feiticeiros, que não blasfemam. Não, esquecem isso. Estão à vontade. Você não é obrigado a crer. Mas se você não crer, se morrer, vai para o inferno, claro. Então, esse poder é o que vocês viram na história. Por isso eu vos trouxe aqui o 2 Coríntios, capítulo 3, começando no versículo 7. Seu ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Essa glória foi transitória. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? O que é esse ministério do Espírito? Desde que o Espírito foi derramado na terra, começou o ministério do Espírito. Qual Espírito? Santo.
Essa é a dispensação de Emanuel. Aleluia. Ministério do Espírito Santo. Tem maior glória do que o ministério da morte, da condenação. Este é o ministério de Moisés. E a glória foi transitória. E como terminou. Nem mesmo Moisés não se apercebeu quando é que o rosto dele deixou de brilhar. Depois tirou o véu. Não precisa mais pôr véu. Para quê? Se o rosto já não está brilhando. Mas esta aqui é permanente. Não somente ela é permanente e não transitória, é maior. Sabe por que é maior? Porque é do Espírito. E não pensa que por ser do Espírito tem a mesma porção. Tem a primeira glória, tem a segunda glória e tem a terceira. A glória das glórias. Ei! Mama. A terceira. Hã? A terra vai se encher da sua glória. E eu mostrei hoje que a respeito da manifestação do poder de Deus está escrito no livro de Miqueias, como está escrito, talvez lá no TikTok, vocês já conhecem essa verdade, como está escrito, que, portanto, as nações, no livro de Miqueias, no último capítulo, no versículo 16, diz assim, as nações o verão e envergonhar-se-ão por causa de todo o seu poder. Viu? Nações, não é nação. Vão ver essa glória e esse poder. Quando é que se vê a glória e o poder? Nas manifestações. E ficarão envergonhados. Já começou. Se só a glória da primeira casa já está a trazer vergonha, né? E a segunda e a terceira. Envergonhar-se-ão por causa de todo o seu poder. Um pastor disse assim, se eu prego primeiro que ele, antes dele eu já pregava, por que eu não tenho esse poder? Só ele é que tem. Isso é uma vergonha. Inveja misturado com vergonha. Envergonhar-se-ão por causa de todo o seu poder. E vão pôr a mão sobre a boca. E os seus ouvidos vão ficar surdos. E vão lamber pó, joelhos desconjuntados. Como serpentes, como répteis da terra, vão tremer. Parece que até ontem que estava a tremer, né? As palavras não saíam. Ô Milonga, Luizinha, quando vocês lhe falaram, eu acho que ele se dizia, será? Não, eu quero ir provar. Olha o que ele me falou. Não te avisei porque o que eu ouvi lá, vocês não... Não, por isso não te avisei. Vi mesmo só assim. Vou te avisar mais. Ele estava pensando que se me avisasse ia me preparar. A glória que se move em mim não é transitória, é permanente. Eu não preciso orar para me sentir bem. Não preciso orar para sentir poder. Não, hoje a reunião para ter mais poder tem que orar. Um dia foi assim. Hoje não. Agora é o meu dever orar. Não pense que não oro. Agora você veja. Tremendo. Olha só, a Teresa, que sanga, estava a fazer assim. Ela falou, tuie, a teta tuie. As palavras não saíram, por isso vocês viram quando eu chamei o Rui. Era para lhe ajudar. Vocês não deram conta? Ele estava aí, aí falava, a Rui vem, é só para começar. Tremendo sairão dos seus encerramentos. Viu? Com pavor virão ao Senhor e nosso Deus e terão outra vez medo de ti. Isso não é coisa, isso já nada que vai acontecer que Deus faz que Ele não prometeu ontem. Está aqui, vão ter medo de ti.
com pavor, com medo, terror. Vão vir tremendo como serpentes, comendo pó, saindo dos seus encerramentos e vão ter medo de ti. Esse é o poder de Deus para a salvação. Mas todos que se oporem, deixa de ser poder para a salvação. Todos que chocarem, é isso que Jesus diz: quem chocar nessa pedra vai virar pedaço. E aquela pedra lhe cair vira pó. Ok? Quem tentar brincar vai virar pó. E são esses aventureiros, ovelhas de matança, que querem desafiar a verdade. Dos povos ninguém esteve comigo. Ouviram a Ganés? Isaías 63. Elias vai, ele não falou veio, vai dar o decreto de Isaías 63. Esse quem que sai de Edom, do vale, com as suas roupas tingidas com vinho tinto de Bósra. Mas então quem é esse? Como alguém que pisou no lagar e salpicou as suas roupas de vermelho. Esse quem? Com a vingança do nosso Deus, pois o dia da vingança do nosso Deus estava no seu coração. Minha vingança, e eu darei a recompensa no dia que resvalar o seu pé. São vocês. Eu vim para vos salvar e vocês querem chocar comigo. Então, a salvação virou vingança para vocês. Destruição. Infelizmente. O poder é esse. Vocês estão espantados. Vocês pensavam que Deus aqui é história. Achavam que Deus é anedota. Não, se enganaram. Deus é poder. Ouviu? Deus é poder. Deus é poder. Seu reino é poder. Não é comida, não é bebida. Nem roupa. É virtude. Não são palavras. Aleluia. Glória a Deus nas alturas. Amém. Essa é a mensagem que eu tinha para vos dar. Parece que no Facebook foi mais profundo, né? Porquanto aqui é um incômodo. Só cheguei até aqui me esforçando. Como a corça suspira pelas águas. 0h06. Amém? E vocês têm esse poder. Eu falei no Facebook que eu tenho as chaves e eu vos passei essas chaves. Vocês têm a chave do reino dos céus. Pô. Fechem e ninguém abre. Abrem e ninguém fecha. Ninguém. Sabe por quê? Porque tudo que ligares na terra será ligado no céu. Aleluia. Oh, glória a Deus. E o céu que desceu até vocês. Então já não é tudo que ligares no céu. Tudo que ligares na terra será ligado na terra. Isso é muito forte, né? Ah, Elias está na terra, quem tem as chaves. Não está no céu, não. Eu estou no céu? Estou aqui. Não, é verdade. Elias no céu, Elias na terra. Tudo que ligares na terra será ligado na terra. Eu estou com as chaves na terra. Hein, Johnny? Pai nosso que está na terra. Quer dizer que a minha mensagem é mesmo escandalosa, né? Quer dizer que um idiota, um nécio, cheio de teologias ou então conhecimentos do evangelho caído, vai sair dali escandalizado, vai falar, que isso? Mas o povo está acreditando mesmo nisso? Isso é heresia. Bom, se terminar até só assim, Deus vai avaliar na balança e vai ver, não, é um idiota que está falando. Mas se ele ofender, aí já não será visto como idiota. Fica marcado. E agora o coma é direto. Coma. O coma é direto. Louvado seja o nome do Senhor.
Eu tenho a chave da morte. Eu tenho a chave do inferno. Eu terei a chave do abismo. Eu tenho as chaves do reino dos céus. Falta-me uma chave. Glória a Deus nas alturas. Então, aí no TikTok, como é que vai aí? O povo que escapou da espada achou graça no reino. Não mais no deserto, no reino. Dia 31, avisem aí, tem vigília. TikTok, Zoom. Vamos orar. Uma reunião como outra reunião. A única diferença é que vai ter muita oração. Na verdade, você já tem orado, né? Então, prepara as condições financeiras para abasteceres o teu móvel. Colocares as recargas, como diz o moçambicano, os megas, para poder aguentar a noite da virada, como ela é chamada. Nós vamos amarrar os diabos, vamos lhes queimar e vamos destruir fortalezas. Glória a Deus nas alturas. Pai, aquilo é o seguinte: lá no cemitério, assim que se entra, as partes das frentes são chamadas áreas VIP, onde são reservados os lugares à direita dos generais, comissários e chefes superiores, e à esquerda só de padres, pastores e bispos. Então, esse espaço é novo, porque o antigo já está cheio. E esse dos chefes é onde enterraram o general. E foram hoje enterrar uma senhora lá. Todas as campas lá são desse ano, mas muito cheio. Mas dos padres estava por aí mais 30 campas. Foi aonde eu questionei ao coveiro e ele disse que a ordem é não colocarem as campas alistados como dos militares. Campas alistados como dos militares, eles todos na área VIP, aí se daria conta porque aquela área é só de morte de 2025. Enterraram no meio do povo para não se dar conta e muitos nem fazem campas para não se dar conta. Enchente de morte deles. Ah, agora entendi. Quer dizer que tem um lugar dos padres e bispos. Só que já não estão a enterrar lá. Estão a lhes enterrar no meio do povo, segundo o coveiro disse, para não darem conta. Só lá nos generais e comandantes e não sei quem é que está cheio. Amém?